Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Estamos nós aqui para mais um vídeo de apologética bíblica, de catequese bíblica, através desse canal, desse apostolado maravilhoso. Louvado seja Deus por sua vida, que se inscreveu nesse canal, por sua família, não é? Temos uma missão, é de rezar por todos aqueles que são inscritos nesse canal. Louvado seja Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima por sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. E hoje na Sagrada Escritura, como sou filho na fé dos grandes sacerdotes do Deus Altíssimo, anunciador da Boa Nova, que mostra a verdade da doutrina pelas Escrituras, o Padre Luiz Toro, quero trazer hoje duas coisas importantes para nós, católicos. Claro que esse apostolado é para os católicos, é para nós católicos, para nossos irmãos, para cada vez mais nos instruirmos na fé da doutrina da Igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja Católica. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, por que as Sagradas Escrituras diz que Jesus é o primogênito de Deus? Porque as Sagradas Escrituras diz, claro, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Deus, mas primogênito significa que Deus teve outros filhos. Nós sabemos, óbvio, que Jesus é o único filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Então, por que o termo primogênito de Deus, se Jesus é o único filho de Deus? E por que primogênito de Maria, se Jesus é o único filho da Imaculada, segundo as Escrituras? Por que esse termo primogênito, tanto quando aparece como filho de Deus, e também quando aparece como filho da Imaculada? Por que esse termo primogênito? A Bíblia pergunta e a Bíblia responde. Você vai ver hoje comigo, dentro das Sagradas Escrituras, por que primogênito de Deus, se ele é o único filho de Deus, e por que primogênito da Imaculada, se ele é o único filho da Imaculada. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Pegue sua Bíblia, vamos lá, abra em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 6, nós vamos ver primeiro, né, quando a Sagrada Escritura relata que Jesus é o primogênito de Deus. Ora, é o único filho de Deus, por que primogênito? Vamos ver isso? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Diz assim. No versículo 5, parte B, não é? Vai dizer: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Verso 6 diz: E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Aqui está, aparece, repare, veja comigo, que aparece o termo primogênito. Ao introduzir na terra quem? Jesus. Ao introduzir que essa palavra vai para o seio da Imaculada, no seio da Imaculada essa palavra começa a tomar forma de carne, ossos, carne, começa a se formar, né? E se fez carne. João 1,14, a palavra se fez carne, no seio da Imaculada, carne da Imaculada. Então, nós vemos aqui a palavra dizer que Deus introduziu pelo seio da Imaculada o seu primogênito no mundo. Espera aí. Mas se Jesus é o primogênito de Deus, então certamente Deus deve ter tido outros filhos que nós não conhecemos. Não. Não está errado o termo primogênito. Quando a Sagrada Escritura fala, aparece o termo primogênito, que Jesus é o primogênito de Deus, não significa que Deus teve outros filhos legítimos como Jesus. Significa que já estava falando nos seus irmãos adotivos. Quem? Eu e você. Irmão, é fácil falar isso, mas mostre para nós na Sagrada Escritura. Abra agora, por favor, a sua Bíblia em João, Evangelho segundo São João, capítulo 20. Evangelho segundo São João, capítulo 20,
a partir do versículo 17. Quando Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena, Jesus fala para Maria Madalena, e é ali naquele momento que ele está nos adotando, eu e você, como filhos adotivos de Deus. Por isso a palavra, ao introduzir o seu primogênito no mundo, não é? O seu primogênito no mundo está dizendo que ele terá outros filhos, não legítimos como Jesus, mas adotados. Vamos ver quando nós somos adotados filhos de Deus? Vamos lá. Até então não aparece no relato veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, nenhum termo pai de um judeu, de Moisés, de algum profeta, de algum rei se dirigindo a Deus como pai. Não aparece. Esse termo só veio aparecer, dá-se a conhecer através de Jesus na nova e eterna aliança. Vamos lá. 20, versos 17. Então Jesus disse para Maria Madalena o seguinte: disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ponga a lupa, para a orelha, vê o que vem. Preste atenção. Agora, quando somos adotados, subo para meu Pai e vosso Pai. Pácata, aqui está. Aqui está Jesus nos adotando como filhos adotivos do Pai. Veja, subo para meu Pai de Jesus. Né? Veja agora a adoção. E vosso Pai vai dizer aos meus irmãos, olha só. Vai dizer aos meus irmãos: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui está, quando Jesus está verdadeiramente nos adotando como filhos de Deus. Mas irmão, por que você trouxe primeiro antes a explicação do termo primogênito de Deus? Porque aqui foi Jesus, quando ressuscitou, nos adotou como filhos adotivos do Pai. Mas antes disso aqui, ao pé da cruz, na cruz do Calvário, Jesus nos adotou, nos dá a adoção de filhos de sua mãe, da Imaculada, da Virgem Maria. Por que você não trouxe antes? Porque será maior do que essa que eu trouxe. Né? Ainda falando sobre a primogenitura de Jesus, seu primogênito de Deus, antes de nós vermos na Sagrada Escritura, onde aparece, eu quero trazer com vocês, ainda falando sobre isso, a questão da adoção, de sermos adotados filhos de Deus. Por isso, a Sagrada Escritura, começamos com o capítulo 1 de Hebreus, versículo 6, ao introduzir o seu primogênito na terra. Ou seja, para o meio dos seus irmãos. Por isso que eu trouxe primeiro, para poder você entender, o Lucas 2, 7. E o que diz Lucas 2, 6 e 7? Diz o seguinte: e Maria deu à luz o seu filho, e chegando os dias dela, deu à luz o seu filho primogênito. Alguns por aí dizem primogênito porque teve outros filhos. Aí mostra ali, né, na Sagrada Escritura, aqueles 4 que aparecem ali: Tiago, menor, Judas Tadeu, José e Simão. Eu tenho um vídeo nesse canal, o canal do Fábio Pentecoste, pode procurar, que eu provo na Bíblia mostrando o nome dos pais dos irmãos de Jesus. Eu mostro o nome dos pais deles, dos 4. Pode buscar que você vai encontrar. Né, o nome dos pais dos irmãos de Jesus na Bíblia. Eu trago o nome do pai e da mãe na Sagrada Escritura. Pode procurar neste canal que você encontra. Muito bem, voltemos aqui ao relato da Sagrada Escritura. Romanos 8, 29b, diz assim: a fim de que Jesus seja o quê? Serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que este quem? Jesus seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Pácata, aqui está. Jesus é o primogênito, é o primeiro, nosso irmão primeiro, entre uma multidão de irmãos. Quem somos? Quem são seus irmãos? Nós. Quando nós pegamos 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz: depois,
depois de sua ressurreição. Depois ele apareceu, depois que ressuscitou, a mais de 500 irmãos de uma só vez. Aqui está, das quais uns já morreram e outros estão vivos. Eu e você que estamos vivos. E os outros irmãos que já se passaram, que são também filhos. Veja, irmãos de Jesus. Irmãos, da qual ele é o primogênito de Deus. E também o primogênito de Maria. Então, se a Sagrada Escritura traz o relato de que Jesus é o primogênito de Deus, e ele é também o primogênito da Virgem Maria, se ele é o primogênito de Deus, não significa que Deus teve outros filhos legítimos depois de Jesus, da qual ele era o irmão mais velho. Não, porque refere-se a nós, filhos adotivos. Quando diz filho primogênito de Maria, da benditíssima Virgem Maria, Imaculada Conceição, está dizendo que a Virgem Maria terá outros filhos, da qual Jesus é o mais velho, o primogênito, que somos eu e você. Eu mostrei para você quando Jesus nos adotou como filhos de Deus, em João 20, e uma folha antes, em João 19, eu vou te mostrar quando Jesus nos adota para se cumprir a primogenitura de Lucas 2,7. Vamos lá? Vamos para o Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 26. Vamos ver, para cumprir-se primogênito de Deus e primogênito de Maria, você vai ver comigo agora na Sagrada Escritura. Vamos lá. João 19, versículo 26, quando Jesus nos adota como filhos da Virgem Maria. Ali o pé da cruz está João representando a igreja. Então, quando Jesus adota a igreja, não é? Aos membros dessa igreja como seus filhos, da qual João é uma das colunas da igreja. Vamos lá. João 19, ao pé da cruz. João 19, versículo 26. Vamos lá. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, no caso João Evangelista, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Pácata, aqui está. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Pácata, aí está. João, filho de Maria Salomé e de Zebedeu, não é? Ainda diz a tradição que Maria Salomé ainda tinha um parentesco com a Imaculada, a mãe de Jesus. Ainda tinha um parentesco. Não é? Diz a tradição. Então veja, aqui nós estamos vendo que Jesus, antes de morrer, nos adota como filhos da Imaculada, da bem-aventurada Virgem Maria, de sua mãe, para se cumprir o relato de Lucas, capítulo 2, versículo 7. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. E Maria deu à luz o seu filho primogênito, da qual nós somos também seus filhos. Jesus é nosso irmão primeiro. O primeiro filho da benditíssima Virgem Maria foi Jesus. E daí, depois de Jesus, nós, seus filhos adotivos. Está aqui a prova ao pé da cruz. Veja, o relato bíblico diz: e João leva para sua casa. Um olhar teológico aqui. Casa aqui, quando leva para sua casa, casa aqui significa a igreja. A Imaculada se torna a mãe da igreja e espelho da igreja. Os grandes teólogos, estudiosos, não é, vê no capítulo 12 do Apocalipse a imagem da Imaculada. Eles dizem verdadeiramente que Maria é figura da igreja. É verdadeiramente isso. Quando nós vemos pelo olhar teológico nas Sagradas Escrituras, se não tivesse esse relato bíblico de João 19, 26, Jesus nos adotando como filhos da Imaculada, nós hoje seríamos também filhos da Imaculada, se não tivesse esse relato aqui. Como, irmão? Preste atenção. Mais de 10 vezes, Paulo vai escrever que a igreja, inclusive Colossenses 1,18, Jesus é a cabeça da qual seu corpo é a igreja. Preste atenção. Maria é só a mãe da cabeça ou ela é a mãe do corpo inteiro? Então, a igreja é o corpo místico de Cristo, místico, misterioso. Muito bem. Então, ela não só é mãe da cabeça, ela é mãe do corpo. Então, está aí. Mãe da igreja. A Eucaristia nos faz
esse um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 17. O apóstolo Paulo diz que, embora nós sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos de um mesmo pão. Jesus, presente, vivo e real na Eucaristia. Se faz presente na Eucaristia, na hóstia consagrada. Então nós comungamos, nós nos alimentamos do pão descido do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para a eternidade. Então, quer dizer, nós formamos uma única igreja, uma só doutrina, um só evangelho pregado todos os dias no santo culto da missa, no santo sacrifício. Então, quer dizer, nós nos tornamos uma só igreja. Então, ela é mãe. Veja, eis que todas as gerações, Lucas 1,45, me proclamarão de bem-aventurada. Salmo 44, verso 18. Te chamarão de bem-aventuradas todas as nações. Olha só, então nós estamos vendo na Sagrada Escritura, nós vimos que Jesus é o primogênito de Deus porque nós somos também filhos de Deus, só que adotivos. Nós vemos aqui que Jesus é o primogênito da Virgem Maria, porque nós somos também filhos da Virgem Maria, só que adotivos. Vocês estão me entendendo, amado? Vocês estão entendendo quão forte, para quem tem inteligência um pouco e raciocina bem e pensa bem, as Sagradas Escrituras, ela tem o cordão verdadeiro do Santo Magistério a interpretar. Por que que o eunuco necessitou do diácono Felipe? Diácono faz parte do magistério. O magistério é formado pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos, pelos teólogos, exegetas. Não é? Então está aí o Santo Magistério para esclarecer. E ele deu ali no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos a explicação da Sagrada Escritura para eunuco. E ali ele se converteu ao Senhor e ele foi batizado, recebeu o sacramento do batismo. Então, meu querido Senhor, que nós possamos entender, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, de uma vez por todas, a Bíblia ela não pode ser interpretada ou anunciada por qualquer um. Tem que conhecer a doutrina. Tem que conhecer a doutrina para não distorcer a Sagrada Escritura. Por isso está aí. Estuda quem não quer a doutrina da igreja. Quem quer, estuda, conhece a doutrina santa, salvífica. Paulo disse para Tito, no capítulo 2 da carta a Tito, na tradução da Bíblia da Ave Maria, que Paulo disse para Tito, verso 1, que teu ensinamento, que a tua pregação seja conforme a sã doutrina, basado na doutrina da igreja. Que maravilha, mas não tem nada melhor do que isso. É santo, não é? Esse ensinamento. Muito bem, então nós vimos aqui que fomos adotados filhos de Deus, da qual Jesus é o primogênito, o primeiro filho de Deus. Vimos aqui, fomos adotados filhos da Virgem Maria, da qual Jesus é o primogênito, filho da Virgem Maria, o primeiro. Muito bem, vamos ver agora, pega comigo o capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Olha só. Capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, versículo 11. Presta atenção no querido relato bíblico. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Para que santificador e santificados formem um só todo, ou seja, uma só igreja. Um só em todo. Por isso que o olhar teológico é maravilhoso, que a casa ali do relato 19 ao pé da cruz, 19, versículo 26 em diante, e João leva para a sua casa, e a casa é a igreja, como João é uma das colunas, diz Paulo na carta aos Gálatas da igreja, considerado uma das colunas da igreja, Pedro, Kefas, né? Ele diz até Kefas, Tiago e João, considerados colunas da igreja. Presta atenção o que o relato bíblico diz agora. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos. Pácata, aqui está. Por isso, Jesus não hesita de chamá-los de seus irmãos. Então, Jesus nos chamou de irmãos. Subo para vosso Pai, subo para meu Pai e vosso Pai. Aí está nos adotando. Meu Deus e vosso Deus. Aí está a prova de que Jesus é o primogênito de Deus, como nós começamos esse vídeo, no capítulo 1, versículo 6 da Epístola aos Hebreus. E aí está, no capítulo 2 de Lucas 7, e Maria deu à luz seu filho primogênito. Primogênito da Imaculada, seu primeiro filho.
João 19, 26. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ali está nos adotando como filhos de Nossa Senhora, filhos da Imaculada, filhos de sua mãe. Está ali a adoção. Por isso, Jesus, primogênito da Virgem Maria, deu à luz seu filho primogênito. Para que você possa verdadeiramente entender na Sagrada Escritura. Então, que você possa compreender, meu querido irmão, e entender. É maravilhoso a apologética bíblica. Se você puder fazer a apologética bíblica, ela abre sua mente, sua cabeça, seu coração. Você entende. Não tem explicação. Só sabe quando você vivencia isso, quando você realmente estuda, quando você adentra essas grandes graças, dá esses grandes passos na fé. A apologética, ela abre o coração, ela abre a cabeça. Ela abre, você se abre à verdade. E é fácil você compreender a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que graça grande, não é? Eu quero louvar e bendizer por grandes apologetas como Scott Hans, Fernando Casanova, né, Rafael Dias, né, o rapaz lá do canal La Fé de la Igreja, José Placência, é um dos grandes apologetas, estudiosos da patrística, conhece patrística como ninguém, né? Conhece assim a vida dos 4 primeiros papas como ninguém. Aliás, tem um vídeo nesse canal que eu trago os 3 papas na Bíblia. Eu trago Pedro, o primeiro papa, trago o terceiro papa e o quarto papa, porque o segundo papa, Lino, é Pedro Lino. Aliás, primeiro e segundo, Pedro Lino e Clemente. O terceiro papa não aparece o relato dele na Bíblia, mas aparece de Pedro, de Lino e de Clemente na Sagrada Escritura. Busque nesse canal e você vai ver, não é? Eu mostro na Sagrada Escritura o nome de 3 papas, Pedro, Lino e Clemente, que são Pedro, Lino, Cleto e Clemente. Cleto não tem, mas Clemente tem, não é? Foi colaborador do São Paulo na evangelização, está lá em Filipenses, né? Você pode acompanhar, você pode ver neste canal. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que tenha ficado esclarecido essa questão que muitos me perguntam: por que Jesus é o primogênito da Virgem Maria? Se você é primogênito, então a Virgem Maria teve outros filhos. E teve, só que adotivos, nós, né? Porque Jesus é o primogênito de Deus. Se diz que Jesus é o único filho de Deus, então Deus teve outros filhos. Teve adotivos, eu e você. Então tá aqui nesse canal, compartilhe, se inscreva, esqueça de dar um joinha. Deus abençoe você, conte com nossas orações. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.